Vamos lá aqui então, pessoal. Questão 1. Um degrau de escada rolante leva 60 segundos para ir até o andar superior. Com a escada desligada, uma pessoa leva 90 segundos para subi-la. Quanto tempo a mesma pessoa levaria para subir até o andar superior se caminhasse sobre a escada rolante ligada? Então vamos lá, só a escada sozinha leva 60 segundos. Ok? Beleza? A pessoa parada na escada leva 60 segundos. E a pessoa com a escada desligada leva 90. Então, se a escada estiver ligada e a pessoa subindo, isso vai ser mais rápido, né? O tempo vai ser menor. Então, a gente já pode eliminar as opções que são maiores do que 60, né? Ou iguais. Então, 60 e 150, né? Letra C e D já estão fora, tá bom? Mas vamos identificar aqui algumas coisas. Bom, pelo que o problema informou, vamos considerar que a escada tem uma distância D a ser percorrida, tá? Eu vou desenhá-la aqui bem de forma simplória aqui. Bom, então aqui está a nossa escada rolante. Essa escada rolante tem uma distância, por exemplo, que eu vou chamar de D a ser percorrida. Ok? Essa distânciazinha aqui, ó. Tá? Vou botar aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Bom? Então, pessoal, vamos lá. Só a escada, né, um degrau dela, e a pessoa estando nesse degrau, se a gente for pegar lá da velocidade, ou lá do movimento uniforme, velocidade é o que? É distância sobre tempo. Ok? Então, qual é a distância que esse degrau vai percorrer? A própria extensão da escada, né? O próprio comprimento da escada. A distância D, que eu falei. Dividido pelo tempo. O tempo dessa escada. Ok? Bom, então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser D dividido por 60. Bom? Então, vou manter essa notação. Velocidade da escada é D sobre 60. Enquanto isso, a pessoa sozinha, então VP aqui, ela vai andar a mesma distância D, que é o tamanho da escada, em quanto tempo? 90 segundos. Ok? Nesse caso, como a pessoa está se movendo junto com a escada, estão no mesmo sentido, então elas estão se ajudando, né? Então a velocidade relativa é a velocidade da escada mais a velocidade da pessoa, ok? E tudo isso para percorrer, né, a mesma distância d, só que num outro tempo, tá bom? Então, ó, eu vou ter aqui a velocidade da escada mais a velocidade da pessoa é igual à distância d, okay? Dividido pelo ΔT. Tá bom? Que é o tempo que vai levar, que é o que o problema está pedindo. Tá bom? Porém, observem aqui, pessoal, o seguinte. Quanto que vale a velocidade da escada? A velocidade da escada é d sobre 60. Mais a velocidade da pessoa, que é a mesma distância, né, que é o comprimento da escada, dividido por 90. E isso tem que ser igual à distância a ser percorrida pelo tempo ΔT. Então, observem que eu tenho D multiplicando geral aqui, não é? Então, eu posso chegar aqui, ó, e... Tchê! 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 Aqui sobra 1.
Aqui também vai sobrar 1. E aqui também vai sobrar 1. Ok? Mas eu não posso somar essas frações aqui de cara. Por que que eu não posso somar essas frações, pessoal? Porque elas têm denominadores diferentes, ok? E como tem denominadores diferentes, eu preciso fazer o MMC. O MMC entre 60 e 90 dá 180, ok? 180. Vamos guardar essa informação que a gente vai precisar daqui a pouco. Então aqui, ó, eu vou ter que vai ser 1 dividido por 60 mais 1 dividido por 90. Opa. 1 dividido por 90. Okay? É igual a 1 sobre ΔT. Como eu comentei ainda há pouco, o nosso MMC, né, entre 60 e 90 é 180. Então, se eu pegar 180 e dividir por 6, eu vou ter quanto? 60 dividido 180 por 60, eu vou ter 3. Então, vou pegar 3 e vou multiplicar aqui. E aqui, 180 por 90, eu vou ter 2. Vou pegar e vou multiplicar aqui. Então, ó, vou ter aqui 3 dividido, né, eu até levo, como vai ser o mesmo denominador, vou manter o 180 aqui embaixo. 180 mais, aqui, 2 vezes 1, 2. Então, galera, isso tudo é igual a 1 sobre ΔT. Só que eu quero é ΔT exatamente. Para conseguir calcular esse cara, eu teria que inverter essa fração, né? 1 sobre ΔT e transformar em ΔT apenas. Só que se isso é um sinal de igualdade, o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, se eu pegar esse aqui e botar de cabeça para baixo, essa daqui também, né? Então, no caso, vai acabar sendo 180 dividido por 5. 180 dividido por 5 vai dar quanto? Quanto? 36, pessoal. 36 segundos, ok? Então, a nossa alternativa é a letra B. Show? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Questão 2. Um avião está voando com velocidade em relação ao ar, VA igual a 300 km por hora. Em um dado instante, começa a soprar um vento forte, com uma velocidade VV, a velocidade do vento, de 180 km por hora, dirigida do norte para o sul. Então vamos anotar essa informação aqui, que ela é importante. Norte para o sul, vento. Tá? Qual será a velocidade do avião em relação à Terra, supondo que ele está voando do norte para o sul e do sul para o norte, respectivamente? Ok? Então vamos relembrar. Esse caso, pessoal, é o análogo à questão do barco no rio. Okay? O avião seria o barco, o vento seria a água do rio, okay? A correnteza do rio. Então, vamos ver aqui, pessoal, primeiro, né, relembrar quais são os pontos cardeais, né, os 4 principais que a gente tem. Temos aqui, ó, aqui é o norte, né, sul, beleza? E aí temos aqui o leste e oeste, mas nem vou desenhar aqui porque não vai ser relevante para o problema, né? Leste aqui para a direita e oeste para a esquerda. Bom, olha só, o avião, ele, na primeira condição que o problema está falando, está indo do norte para o sul, ok? Então, na primeira condição, no primeiro caso,
Ele vai do norte para o sul, que é o mesmo sentido do vento. Okay? Então, o vento vai ajudar no movimento do avião. Okay? Então, aqui, a velocidade do avião em relação à Terra vai ser a velocidade do avião em relação ao ar, né, em relação ao vento, mais a velocidade do vento em relação à Terra, que ele chamou de VV. Então, aqui eu vou ter 300, que é a velocidade do avião, mais 180. Que vento forte esse, né, de 180. Agora que eu estou analisando aqui. Tá bom? Então, 300 mais 180, isso vai dar 480 km por hora. Ok? Já podemos até marcar nossa opção aqui correta, né? É a letra C, que aqui diz que é respectivamente, beleza? Mas vamos continuar aqui o nosso exercício. E no segundo caso? No segundo caso, o avião já está indo do sul para o norte. Se ele está indo do sul para o norte, ele está pegando o vento, ó, de frente, sentido oposto, né? Então, se é a mesma direção em sentido oposto, a velocidade do avião em relação à Terra vai ser pela diferença, né? Por quê? Porque o vento vai frear o avião. Ok? Então, vai ser 300 menos 180. Então, isso vai dar 120 km por hora. Ok? Então, aqui estão as nossas respostas. Alternativa letra C. Vamos para a questão 3. Um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km por hora em relação ao solo, né, em relação à Terra. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 em relação ao solo. Sabendo-se que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar, né, em relação ao vento, permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são. Então, vamos lá. No primeiro caso, está a favor. Se está a favor, as velocidades são somadas, né? Então, vamos ter aqui, ó, pessoal, que a velocidade do avião mais a velocidade do vento deu quanto? 180 km por hora. Ok? No segundo caso, eu tenho que a velocidade do avião menos a velocidade do vento. Por que menos, Jason? Porque ele já está contra, né? Sentido oposto. Deu 150. Então, galera, na verdade, isso formou um sisteminha, né? Porque eu tenho duas equações com duas variáveis. Então, se eu montar aqui esse sisteminha e somar as duas equações, olha o que vai acontecer. Velocidade do vento aqui somando e aqui subtraindo. Então, eu vou poder, ó, corta esse cara. E aí, eu vou acabar tendo o quê? Velocidade do avião mais a velocidade do avião vai me dar duas vezes a velocidade do avião. Ó. É igual a 180 mais 150 vai dar 330. Ok? Então, a velocidade do avião é de 330 dividido por 2. 330 por 2 vai dar quanto? 160
105, ok? Quilômetros por hora. Bom, então, achamos a velocidade do avião. Já daria para marcar a alternativa ali, né? Mas vamos terminar de resolver aqui o nosso problema. E aí agora, como eu descobri uma, basta eu pegar outra equação para poder resolver o problema. Eu vou pegar a partir da primeira. Então, eu tenho que a velocidade do avião mais a velocidade do vento dá 180. Então, onde tem velocidade do vento, eu vou substituir por 165. Velocidade do avião, desculpa. Velocidade do avião, 165, mais a velocidade do vento é igual a 180. Então, quanto que vale a velocidade do vento? Vai ser 180 menos 165. Isso vai dar quanto? Isso, 15 km por hora. Tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Ok? Então, ó, marcamos aqui letra A. Tranquilo, pessoal? Beleza? Próxima questão. Questão 4, ó. Uma pessoa deseja atravessar um rio cujas águas correm com velocidade constante de 6 metros por segundo em relação às margens, ou seja, em relação à terra. Para tanto, usa um barco provido de motor de polpa capaz de impulsionar a embarcação com velocidade constante de módulo igual a 8 metros por segundo em relação às margens, em relação às águas, né? Se o barco é colocado perpendicular às margens e mantendo-se o leme nessa direção, sua velocidade em relação à terra, ou seja, em relação à margem, será de quanto? Então, pessoal, na verdade, isso aqui ó, se tornou o quê? Aquele caso do movimento, né? Aqui, ó, desenho aqui o barquinho. Eita, aqui o barquinho, ó. Bom, ele vai se mover para cá, né? E a correnteza está se movendo para cá. Ok? Beleza? Então aqui está a velocidade da correnteza e a, né, da água em relação à terra. Ok? E aqui, né, está a velocidade do barco em relação à correnteza. Ok? Bom, então se o cara está tentando vir para cá e a correnteza está para cá, né, vindo assim, para onde que o barco vai acabar indo? Vai acabar vindo para cá. Bom, então, de certa forma, isso vai acabar sendo um quê? Olha aqui, ó. Opa. Ficou tortinho. Aqui, ó. Aqui é a velocidade do barco, beleza? Aqui é a velocidade da correnteza. Então, a velocidade do barco em relação à Terra, que é alguém que está espionando ali, vai ser dessa forma aqui, ó, formando o triângulo retângulo, ok? Então, é isso que o problema quer, a velocidade do barco em relação à Terra, né? Então, olha só, galera. Formou o triângulo retângulo, de quem que a gente vai lembrar? De novo, de quem? E isso, teorema de Pitágoras, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Velocidade do barco em relação à Terra. Aí tanto faz se identificar, né, separar barco em relação à Terra com a barra ou com a vírgula, ok? Não tem problema nenhum. Isso aqui é o quadrado, que representa a hipotenusa, né? É igual a soma dos quadrados dos catetos. A velocidade do barco em relação às margens é de 8, né? Então, 8 ao quadrado mais a velocidade da correnteza, que é de 6 ao quadrado.
Se vocês viram a aula sobre vetores e lembram do triângulo que eu falei com vocês, que é o triângulo pitagórico, o que ele fala? Se você tem um cateto, um lado do triângulo, que é múltiplo de 3, é o 3 ou múltiplo de 3, e o outro cateto é 4 ou múltiplo de 4, a hipotenusa vai ser 5 ou múltiplo de 5. Então, olha só, 8 é 4 vezes 2. 6 é 3 vezes 2. Então, a minha hipotenusa vai ser quanto? Vai ser 5 vezes o mesmo fator 2. Né? Então, a minha velocidade do barco em relação à Terra vai ser de 10 metros por segundo. Ok? Esse triângulo pitagórico ajuda muito a resolver os problemas. É só prestar atenção quando ele aparece. Tá? Então, alternativa letra D. Ah, Jason, não lembrei disso. Como que eu faria? Então, vou puxar aqui embaixo para a gente fazer. Então, velocidade do barco em relação à Terra vai ser raiz quadrada de 8 ao quadrado 64 mais 36, né? E aí, 64 mais 36, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Ok? Show de bola? Fechou? Então, questão 5. Um barco atravessa um rio seguindo a menor distância entre as margens paralelas. Então, essa informação é importante, hein? Olha como é que ele atravessou. Ele está afirmando que o cara atravessou seguindo a menor distância entre as margens. Sabendo que a largura do rio é 150 metros e a travessia é feita em 20 segundos, medidos por alguém na margem, e a velocidade da correnteza é 6 metros por segundo, pergunta-se qual é o módulo da velocidade do barco em relação à água, não é em relação à terra. Então, olha só. Vou desenhar aqui, que seriam as margens do rio. Ó. Tcharam. Beleza? Esse rio tem uma largura de 150 metros. Beleza? E ele fez isso em 20 segundos. Pessoal, ele falou que seguiu a menor distância. A menor distância vai ser quando o barco segue, na verdade, perpendicular à margem. Okay? Então ele seguiu essa trajetória aqui. Observaram? Então, vou desenhar aqui, ó. Essa foi a velocidade do barco em relação à Terra. Já. Tá? Então, essa é a velocidade do barco em relação à Terra. Ok? Beleza? Tranquilo? Bom, e aí ele quer saber a velocidade do barco em relação à água desse rio. Pessoal, então, só para mudar um pouquinho, vamos considerar que a correnteza nessa água do rio esteja, só por questão do desenho, né, já que eu acabei botando aqui, eu vou desenhar aqui para a esquerda. Digamos que esta seja a velocidade da correnteza, mas eu vou chamar de água só para combinar ali, né? Da água em relação à terra. Ok? Então, pessoal, se a correnteza está tentando jogar para lá, tá bom? E o cara foi em linha reta, significa que ele teve com o vetor para cá. Ok? Beleza? Nessa diagonal aqui, tá bom? Na real, eu acho que eu vou redesenhar aqui esse vetor para poder ficar melhor aqui pra gente. Okay? Então, olha aqui. Vou botar aqui o azulzinho para lembrar que é a água do rio, né? Então, galera, na verdade, vou botar ele aqui, tá bom? Esse é o nosso vetor da água em relação à terra. E aí a gente vai ter o vetor que vai ser a velocidade
velocidade do barco em relação à água, né? Então, observem que, mesmo esse sendo resultante, porque esse cara vai nessa direção, no final de tudo, o que a gente vai ter? Que a velocidade do barco em relação à água ao quadrado vai ser igual à velocidade da água em relação à Terra ao quadrado, que é a tal da correnteza, mais, né, a velocidade do barco em relação à Terra ao quadrado. Por quê? Porque nesse caso, a velocidade do barco em relação à água é que se tornou hipotenusa. Viram aqui? Porque quer que este seja o resultante. Ok? Então, a gente precisa calcular, né, esses valores. Então, a velocidade da água em relação à Terra já foi dada. Só que ela foi dada em metros por segundo, né? Aqui é 6 metros por segundo. Só que eu preciso passar isso para quilômetros por hora. Como que eu faço isso? Multiplicando por 3,6. Né? Então, multiplicando aqui por 3,6, eu vou ter aqui 21,6 km por hora. Ok? E aí falta agora calcular o valor da velocidade do barco em relação à Terra, né? A velocidade que ele teve para poder atravessar, percorrer 150 metros em 20 segundos. Então, a velocidade do barco em relação à Terra vai ser de 150 metros dividido em 20 segundos. Opa, fecha aqui. Isso vai dar 7,5 metros por segundo. E aí, fazendo aquela nossa conversão para quilômetros por hora, né, multiplicando por 3,6, isso daqui vai dar 27 quilômetros por hora. Okay? Então, pessoal, aqui já substituindo para poder resolver nossa questão, pegando essa equação aqui, eu venho aí, ó. Ok? Eu vou ter aqui que a velocidade do barco em relação à água vai ser a raiz quadrada de... Caraca, ficou grande. Vai ser a raiz quadrada de 21,6 ao quadrado mais 27 ao quadrado. Ok? Galera, fazendo essa continha aí, ó, tá? Fazendo cara e calculando essa raiz, eu já fiz aqui na calculadora, de cabeça, quer dizer. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 34,5,6 km por hora. Ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Beleza? Então, vamos para a nossa última questão. Um homem parado em uma escada rolante leva 10 segundos para descê-la em sua totalidade. O mesmo homem leva 15 segundos para subir toda a escada rolante de volta, caminhando contra o movimento dos degraus. Quanto tempo o homem levará para descer a mesma escada rolante, caminhando com velocidade relativa de mesmo módulo do que quando subiu? Então, pessoal, vamos entender que é o seguinte. Se o cara está parado na escada e a escada rolante leva 10 segundos para descer, é porque a escada é que está movendo esse cara. Então, a velocidade, o que ele é informado aqui no início é a velocidade da escada. E a velocidade da escada é o comprimento da escada dividido pelos 10 segundos. Muito bem? Beleza. Bom, o homem, ele leva 10 segundos para subir, só que a escada rolante está no sentido contrário, contra o movimento de degraus. Então, essa velocidade relativa vai ser como? Velocidade do homem, vou botar aqui VH,
menos a velocidade da escada é igual à extensão dessa escada dividido por 10. Ok? Por 10, desculpa. Dividido por 15, né? Que foi o tempo que ele levou. Mas, pessoal, a velocidade da escada é d sobre 10. Então, ó, eu vou ter que a velocidade do homem menos, aqui, ó, d sobre 10. E deixa eu só fazer aqui, né, indicação do que eu estou fazendo aqui, ó, de substituição, tá? Vou substituir aqui. Então, aqui eu vou ter d sobre 10. Ok? E isso é igual a d sobre 15. Tá bom? Beleza? Então, aqui eu vou ter que a velocidade do homem vai ser quanto? Vai ser d sobre 15, que já estava lá, mais d sobre 10. Eu não posso somar diretamente, né, porque os denominadores são diferentes. Eu vou ter que fazer o MMC. O MMC entre esses dois caras vai dar 30, né? Que 15 vezes 2, 30. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. Opa, primeiro múltiplo comum ali, tá, entre eles. Então, 30 dividido por 15, 2. Pega aqui, vou multiplicar aqui em cima. E 30 dividido por 3, por 10 vai dar 3, multiplica aqui. Joia? Aí, ó, então a velocidade do homem vai ser igual a 2d sobre 30, né? Mais 3d sobre 30. Ok? Então, isso está dando 5d sobre 30. Ok? Vou manter dessa forma aqui. Bom? Então, o que ele está querendo saber? Quanto tempo que leva para o cara descer a escada rolante caminhando com a mesma velocidade? Então, agora, se ele vai descer a escada rolante, um está ajudando o outro, né? A escada rolante está ajudando o homem a descer. Então, agora a velocidade relativa é dada pela soma. Então, velocidade da escada mais a velocidade do homem, né? Porque o homem está sendo ajudado pela escada, é igual à mesma distância d dividida pelo tempo que eu não sei ainda e é o objetivo do problema. Aí, ó, só substituir. Velocidade da escada, d sobre 10. Mais velocidade do homem, que eu calculei aqui em cima, 5d sobre 30. Isso é igual a d sobre o tempo total que eu não sei. Bom, posso já fazer aqui a simplificação. Ó. Já que eu tenho d multiplicando todo mundo, eu posso chegar aqui e... Aqui fica 1. Aqui vai ficar 1 multiplicando 5. E aqui fica 1 sozinho. Ok? Além disso, olha o que sobrou aqui. Eu vou ter que fazer esse MMC. MMC entre 10 e 30. MMC entre 10 e 30 vai ser o próprio 30. Né? Então aqui, ó, 30 dividido por 10, 3. 30 dividido por 30, 1. Bom? Então, ó, vou ter aqui que 3 vezes 1, 3. Então, 3 mais 1 vezes 5, 5. Dividido por 30 é igual a 1 sobre delta t. Então, como eu quero delta t, eu vou inverter essa fração. Se eu inverto essa fração, eu tenho que inverter a outra também. Dividido por 8. 30 dividido por 8, pessoal, vai dar quanto isso? Bom,
Fazendo essa conta aqui de cabeça, 30 por 8 vai dar 3,75. Jason, e se eu não tivesse aí de cabeça, como é que uma calculadora assim perto, né? Como é que eu ia fazer isso? Bom, a gente vai pelas aproximações. Se fosse 30 dividido por 10, daria 3. Mas 8 é um pouquinho menor do que 10. Né? E se fosse 30 por 6? Okay? 30 por 6 daria 5. Então, a minha resposta tem que estar menor do que 5 e maior do que 3. Qual é a alternativa que eu tenho aqui? Letra A, 3,75. Ok, galerinha? Então, pessoal, é isso aí. Beleza? E nos vemos na próxima aula. Tá bom? Um abraço.